todos, nós estamos de novo aqui com o nosso Café com Educação. Eu, José Luiz Lordello, cofundador e sócio da Educativa, Vanessa Olmo, cofundadora e sócia também da Educativa, e a gente quer conversar hoje, quer bater um papo sobre personalização da educação. A gente sabe que existem tendências na educação, né? e coisas que são muito modernas, que a gente está falando, a gente tem discutido bastante no nosso meio a respeito de personalização de educação, de aprendizagem adaptativa, do uso de tecnologia, de metodologias ativas, mas nos chama a atenção especialmente essa questão da personalização da educação em função do modelo e em função também da forma como a gente pode distribuir isso com o uso, né, das novas tecnologias e também do ensino de massa. A gente sabe que fazer educação à distância é fazer educação de massa. E fazer personalização em educação à distância é fazer ensino de massa com o uso de tecnologia, gerando um estímulo que seja um estímulo que consiga motivar, que consiga entreter, que consiga gerar atenção, a adesão do aluno, engajamento e gerar também ferramentas para os professores. Colocar o aluno no centro e gerar autoconsciência para que ele possa realmente desenvolver uma forma de aprender da melhor maneira possível para ele, é um desafio, não é? E aí, Vanessa, vamos falar um pouco como é que a plataforma, o ambiente e que recursos esse ambiente precisa ter para que essa educação possa ser de fato personalizada e não um arremedo de personalização. Vamos conversar um pouco sobre isso. O que você acha que a gente tem que ter no ambiente? Como é que a gente deve construir esse ambiente? Existe uma metodologia? Não existe? Quais seriam os passos que a gente poderia dar para fazer realmente um ensino personalizado dentro de uma plataforma ou de um ambiente virtual de aprendizagem? Bom, quando a gente imagina a questão da personalização, primeiro a gente tem que entender que personalizar não é simplesmente dar o direito de escolha ao aluno, né? Existe uma preparação para essa personalização, existe toda uma organização de objetos, né, de estratégias, para que na verdade isso possa acontecer. Quando a gente pensa em personalização, a gente está personalizando algo em prol de alguém, né? Então esse alguém é o aluno. Então o primeiro passo, antes mesmo do que um ambiente tem que ter, é eu conhecer esse aluno, né? Então saber quem é o meu aluno, o seu perfil comportamental, me garante, na verdade, estruturar o objeto de aprendizagem à luz de uma metodologia, né? Porque eu preciso de saber o que eu vou ensinar, para quem eu vou ensinar e como eu vou ensinar. E quando eu penso na personalização, fica também claro para nós o quanto que é importante, como, né, e aonde eu vou entregar essa personalização ou permitir essa personalização. Eu escutando você dizer a respeito da educação à distância, na verdade, a educação à distância, ela nos traz uma consciência do quanto a tecnologia pode nos auxiliar nesse momento e o quanto eu posso ainda potencializar a educação presencial em prol dos recursos e das ferramentas que nós temos nos ambientes virtuais de aprendizagem. Bom, Vanessa, fazer a aprendizagem personalizada no ambiente virtual de aprendizagem, independente da modalidade, né, EAD, né, ou não EAD ou presencial, o ambiente é importante, né, porque a gente está falando de atingir grandes massas de alunos. E isso é uma coisa importante hoje. Personalizar nesse ambiente é uma coisa importante. Mas eu entendo que ao fazer a personalização, a gente precisa antes conhecer a persona ou a pessoa. Porque as pessoas aprendem de formas diferentes, de jeitos diferentes, né? Múltiplas inteligências, como o Gardner já advogava lá e apresentou o seu trabalho. E isso é importante ser respeitado na hora de construir as estratégias e colocar os objetos de aprendizagem dentro da plataforma para você poder atender esses múltiplos estímulos, né? Isso é uma coisa que a gente percebe que ainda estamos tentando na educação, estamos tentando fazer. Nesse ponto, a gente conhecer o perfil dessa persona, né, ou desse aluno, para que gere autoconsciência para ele, de como ele aprende.
E, sobretudo, não é só de como ele aprende, mas o que ele tem de deficiências na aprendizagem que precisam ser superadas. E criar as estratégias ou a metodologia para você chegar a um objetivo. É isso que, de fato, tem a plataforma, o ambiente tem que proporcionar, tem que gerar de funcionalidade, de facilidade para atender, de fato, ao objeto da educação principal, que é levar esse aluno a aprender e, sobretudo, a aprender, uma questão mais envolvida com meta-aprendizagem. Como é que a gente pode fazer isso dentro da plataforma? Existe alguma metodologia? Existe alguma coisa que, de fato, a gente possa conduzir nesse sentido? Bom, José Luiz, assim, eu não diria que existe uma metodologia, né? Mas você precisa conhecer, né? Conhecer essa ferramenta, essa plataforma, né? O que ela te permite. Tá? Hoje, quando a gente para pensar no dia a dia, né, na educação, uma coisa que todos nós, educadores, sempre almejamos foi ter um espaço ou um local, ou um local que eu pudesse organizar o meu material, que eu pudesse entregar para o meu aluno, né, que eu pudesse trazer para ele a melhor experiência. E hoje a tecnologia ela tem permitido isso. As pessoas hoje, elas conseguem entender que o meu mundo pode estar no meu desktop, pode estar no meu celular, pode estar no meu tablet, e isso facilita. Hoje em dia, cada vez mais, o tempo é algo assim, raro, vamos dizer assim. Se educar hoje, parar para estudar, parar para ler, e às vezes a gente entra num conflito, porque se a gente tem tantas possibilidades, por que a gente ainda não conseguiu emplacar? Por que a educação ainda não é um primeiro plano? Por que ainda as pessoas, de fato, não aproveitam todos esses recursos ou todas essas facilidades para, de fato, estarem exercendo ou a sua profissão na sua plenitude, do lado do professor, ou de chegar ao conhecimento do lado do aluno? Mas quando você coloca assim, o que precisa, né, o que nós podemos fazer, eu diria que no primeiro passo é conhecer esse ambiente, né, é você identificar um ambiente que possa lhe garantir, né, as ferramentas, que ele possa ser intuitivo, que ele pode ser fácil, que ele possa ser ágil. Você primeiro identificar, eu tenho esse ambiente, assim, eu consigo, ele está disponível, né? Eu consigo fazer com que chegue até o meu aluno, isso é fácil. E tem que ser intuitivo não só para o aluno, mas para o professor também, que vai colocar lá Porque que nós estávamos falando aqui, nós não temos tempo. Então, você imagina eu pegar para o professor e dar para ele ali um tutorial de 30 páginas para ele conseguir subir um material. Não é esse o objetivo também. Então, quando eu penso na organização desse material para garantir uma aprendizagem personalizada, eu preciso fazer a ligação de alguns pontos. Tá? Então, primeiro, você já destacou que é conhecer a minha persona. Quem é o indivíduo, qual é o perfil. Por que isso é importante? Para a minha definição de estratégias. Eu me lembro quando eu ensinei inteligências múltiplas em uma das minhas aulas, aí os alunos olhavam e falavam assim, mas professora, como que eu vou garantir que, assim, se um aluno ele tem mais uma inteligência ou outra, como que eu vou atender um aluno X ou aluno Y? E o segredo não está você preparar só para o aluno, porque aí você individualiza. Na verdade, é você pensar em estratégia nos mais diversos estilos de aprendizagem para que o aluno possa se servir. Para que ele possa ir lá, ver aonde ele está se identificando mais, aonde ele está, na verdade, tá trazendo para ele um recado maior, e aí ele vai beber daquela água e daquela fonte. Você está falando, porque aqui pode haver uma confusão de conceitos, isso é importante deixar claro. Sim. Porque na individualização, o professor é o centro, ele prepara o aluno. Uhum. A educação está centrada nele, na personalização não. O professor conduz o aluno para a melhor maneira dele aprender. O aluno é o centro. Sim. O aluno precisa ser estimulado a aprender como ele aprende. Essa é uma questão importante de destacar aqui. Sem dúvida. E aí, qual é o papel do professor, então, nesse cenário aí que você acabou de descrever? É justamente, enquanto ali ele comandava as atividades e dizia quais eram as atividades,
Na personalização, ele vai definir as estratégias. Isso, veja bem, o professor não pode abrir mão, né, disso. O professor, ele é o mentor, ele é quem ele tem ali a responsabilidade de conduzir o processo, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em tirar a luz do professor e dar muita luz ao aluno, como se desmerecesse o trabalho docente. Ao não, contrário, ele ao ganha contrário, muito mais relevância nesse caso. Com certeza, porque ele é a pessoa com que vai manter as estratégias ali, ele vai alimentar aquele ambiente, né? Ele vai alimentar aquele modelo já definido pela comunidade acadêmica e vai então proporcionar ao aluno essa aprendizagem. Então, nós falamos aqui de conhecer a persona, né? Nós falamos aqui de trazer o aluno para o centro e dar condições para ele. Né? Porque senão não adianta também você reunir um conjunto de estratégia e jogar o seu aluno no meio disso, e se você não der condições para ele de entendimento, mas no de geral escolha. não é isso que está acontecendo hoje. Sim. Assim, coloca-se múltiplos estímulos, objetos de aprendizagem dentro de uma plataforma, mas de fato não se leva o aluno a saber construir uma trilha que atenda ao objetivo final dele, porque aqui a gente está falando de duas coisas importantes. Primeiro, nós não somos treinados a definir objetivos. Né? O objetivo de aprendizagem daquele curso é o objetivo do curso, mas tem um outro objetivo que é maior que esse, é o como eu me encaixo para utilizar aquele curso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, para aquilo que eu quero fazer para o restante da vida. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante definir. Conhecer isso e conhecer a persona. No meio, nós temos aqui as estratégias que vão levar ao atingimento desses objetivos, ou desse principal objetivo. E os pontos de controle, que talvez a metodologia, o uso adequado dos objetos de aprendizagem possa fazer com que você verifique se ao longo deste caminho você está atingindo lá os teus pontos de controle, está indo no caminho certo sem desvios. Ou se houver algum desvio, você possa fazer uma ação, que possa fazer uma correção e retomar o rumo. E aí eu vejo um pouco dentro do nosso meio educacional, muitas ofertas de objetos de aprendizagem sem um sentido, que aí eu acho que o professor entra, né? Com novas competências. Competência de saber analisar dados da turma, quando ele recebe um relatório, por exemplo, de perfil, e até de ter esse relatório de perfil, né? Porque no geral a gente não se ocupa muito disso. Você entra numa turma virtual ou mesmo presencial, você não sabe quem são aqueles alunos. Você vai começar a ter uma relação com eles ali e você vai tentar identificar um perfil, que se isso não for apurado, se não tiver uma avaliação, se não tiver um teste, uma coisa que de fato já seja comprovada cientificamente, você vai inferir o perfil da turma, você não vai conhecer. Então, trabalhar com a informação para o professor é fundamental. E fazer uso dessa informação para montar as estratégias a partir disso é mais fundamental ainda. E aí são novas competências, Vanessa, que o ambiente virtual de aprendizagem, né, que as novas tecnologias têm nos propiciado a tomar informação, fazer a análise, a síntese dela, pegar essa informação, criar as estratégias e avaliar se esse caminho que se está trilhando e os objetos que você coloca à disposição são exatamente aqueles que vão levar o aluno ao objetivo da aprendizagem e ao objetivo de vida dele, que eu acho que em última análise é o que a gente está falando aqui. Essa é uma experiência que eu acho, e aí uma opinião, que a educação tem que começar a conduzir. Na aprendizagem personalizada, a gente desfaz aquela questão do medo, né? Do medo do aluno de entrar, de ousar, de experimentar, do medo de ser avaliado. E a gente precisa não é quebrar esse medo apenas com o aluno, não, a gente tem que quebrar com o professor também. Porque é necessário fazer o teste, é necessário você experimentar um modelo, experimentar uma metodologia e ir com ela até o final, avaliando os resultados daquilo que foi bom, aquilo que não foi bom, e ao final você fazer os ajustes e, se não for realmente importante aquilo para aquele objetivo ou para os objetivos, você modificar a metodologia. Mas o que eu vejo hoje é uma multiplicidade de pessoas falando do mesmo assunto de diversas formas. Sim. E a gente sempre procurando aquele modelo novo, aquela nova sacada, aquela nova dica, aquele novo copiar
Eu não estou dizendo que não se tem que copiar, evidentemente que é importante fazer isso, né? Mas você copiar aquele outro autor e no final das contas a gente acaba não tendo uma metodologia para seguir. E não seguir uma metodologia é o caminho mais fácil de se errar. Né? Então, assim, eu acho que dentro do que você acabou de dizer, desse conjunto de coisas, conhecer persona, você ter um ambiente que seja realmente intuitivo, agradável, fácil de simples, né? de você estar nele, que aí a gente está falando de simplicidade para o aluno e para o professor também, e você conhecer, sobretudo, quais são os objetivos que você quer trilhar com aquele conhecimento e o objetivo da pessoa que está ali tomando a aprendizagem. Eu tenho certeza que se isso for bem construído, os níveis de evasão hoje em AD seriam muito menores, porque você gera adesão, gera engajamento. Quando você engaja o aluno, ele vai. Quando ele vê sentido, quando faz significado para ele, de fato ele vai prosseguir os seus estudos. Encerrando aqui o nosso café com educação, né, desse bate-papo longo que a gente acabou tendo aqui, porque falar de educação realmente é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? A gente gosta de fazer. Então acabamos de falar aqui um pouco sobre personalização da educação à luz das ferramentas de tecnologia que a gente tem à disposição hoje, sobretudo os ambientes virtuais de aprendizagem. Então, fica com a gente, né? Continue aí nos prestigiando no nosso canal do YouTube, né? Curta, compartilhe o Café com Educação, porque falar de educação é também uma forma da gente instruir, da gente educar, né? E a gente distribuir conteúdo para você, professor, você autor, você conteudista, você pessoa que gosta, que se interessa e entende que é a educação que faz a diferença nesse país. Até a próxima!